Olá, seja muito bem-vindo para a nossa leitura anual da Bíblia da Ser. E nós estamos no livro de João e hoje nós vamos falar sobre o livro 5, o capítulo 5 e o capítulo 6. E nós começamos com Jesus dentro da sinagoga, despertando o coração daquelas pessoas para algo que é muito maior do que as práticas religiosas, mas é a presença de Deus, o amor de Deus e a intenção de Deus quando ele vai e cura um homem no sábado. Jesus faz isso de propósito, para instigar aqueles homens que acreditavam que Jesus não era o Messias, estavam procurando motivos para destruí-lo, para matá-lo. Jesus fez isso para mostrar o seu poder, não como um Deus que está debaixo do pensamento humano, debaixo do que o ser humano acha que Deus precisa ser, ou precisa agir, ou precisa pensar, mas um Deus que está acima de nós, está sempre para nos ensinar. E ele vai e cura um homem no sábado. E isso causa assim um desconforto muito grande dentro da comunidade dos fariseus e tudo mais. E Jesus Cristo deixa muito claro, ele diz assim, para quando é por vocês, quando é para vocês, por exemplo, se um primogênito precisa, né, ser circuncidado e a data cai no sábado, ou se uma criança precisa ser circuncidada e a data cai no sábado, vocês fazem. Então, ou seja, vocês fazem as coisas que é para vocês. Vocês não têm uma noção de reino. Vocês não têm uma noção, uma concepção do que é o reino de Deus. É algo que precisa ser trabalhado na nossa vida. A gente sempre tem uma noção muito maior do que nós somos de fato, de nós mesmos. E Jesus ele vem nos ensinar. No capítulo 6, Jesus vai fazer a primeira, né, multiplicação dos pães e dos peixes. A gente sabe que Jesus ainda vai fazer mais uma. Mas é muito interessante, a gente já comentou sobre ela em Mateus, como que Jesus faz as pessoas serem provadas na sua fé e na sua visão. Aqui ele pergunta assim para Filipe: onde podemos comprar pão para alimentar essa gente? Disse isso para Filipe, colocando-o à prova, pois já sabia o que ia fazer. Então, quantas vezes, quantas situações da nossa vida, Deus pergunta para nós: e aí? O que você vai fazer? E agora? Né? E Deus já está perguntando, mas Ele está perguntando para colocar nossa fé à prova, porque Ele já sabe o que fazer. E nós precisamos nos render a essa autoridade de Deus, que todas as vezes que Deus permite que a gente se pergunte, que a situação pergunte para a gente, e aí, você não vai fazer nada? O que você vai fazer? E você olha para você e fala, caramba, dá a mesma resposta que Felipe, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente, né? Eu não tenho condições. Né? Então, assim, Deus ele não está nos colocando em situações em que nós não temos como viver um milagre. Ele está simplesmente colocando à prova a nossa fé para a gente entender que quando a gente volta os nossos olhos para Ele, que a gente está vivendo e andando com Ele, a provisão, o sustento vem de Deus e Ele já sabe o que vai fazer. Então, se você está andando com Deus, saiba que Deus já sabe o que Ele vai fazer para te abençoar, para te prosperar, para te fazer chegar ao longe como assim ele tem te prometido. E nós continuamos, Jesus ele começa um diálogo, a gente poderia falar uma discussão, mas eu vou dizer um diálogo, falando que ele é Deus, que ele é o pão da vida, que ele é um alimento que vem do céu, e que toda pessoa que se alimenta dele não tem mais sede, porque ele é vida, ele é restauração. E aquelas pessoas que estavam ao seu redor não conseguiam entender isso. Por que, que eles não conseguiam entender? Porque eles não conseguiam receber desse alimento, eles não conseguiam crer, eles não conseguiam se render, e automaticamente passava-se uma imagem de fé, mas entrava-se uma imagem de descrença. E muitas vezes isso acontece conosco. Deus está falando uma verdade sobre nós, está falando uma verdade sobre Ele, e nós não conseguimos entender por quê? Porque nos falta uma rendição à própria pessoa de Jesus na nossa vida. Tem uma resposta que Jesus dá que cabe muito bem aqui para nós. Você não consegue crer no que eu falo, porque você não consegue crer em quem eu sou. Então, que em nome de Jesus, Deus trabalhe vida espiritual dentro de nós, para que nós possamos crer acima de tudo em quem Jesus é e assim conseguimos viver e não só viver, mas estabelecer a palavra de Deus na nossa vida como sendo a nossa fonte, a nossa verdade. Hoje a gente termina mais um dia de leitura da Bíblia. Eu encontro você nos próximos capítulos de João.
Deus abençoe.